Pronto, meus irmãos, estamos aqui novamente, em nome de Jesus. Deixa eu mandar aqui o convite para o pastor Lucas, né? Vai ser bênção. Deixa eu marcar aqui. Pronto, agora vai. Em nome de Jesus. Isso, vamos lá. Ao pastor Lucas aqui conosco. Deixa eu mandar aqui para ele o convite. Agora vai, gente. Agora é coisa boa. Rapaz, meu amigo, Ufa! que batalha é essa, rapaz? Hã? Deu tudo certo, né? Rapaz, tava aqui já. Que isso, cara? Não é possível. Isso aconteceu pela página da igreja. Eu não sei. Eu tentei entrar pela página da igreja, e pela página da igreja eu fazia um convite para ti, mas não chamava. Aí eu. Caramba! Eu tô mandando Mas aqui pro povo aqui. O que bom pessoal que vai deu entrar certo, lá. hein? Isso, povo de Vamos Deus. lá? Pode ir entrando agora aí que agora, Agora vai. agora vai. Nome de Jesus, né? Nome de Jesus. Coisa boa. Os irmãos estão entrando aí, já estamos com 24 pessoas, né? Aqui conosco já, graças a Deus. Pastor Lucas, Bom, boa obrigado aí noite, por né? ter. Boa Eu noite. Boa entrei noite, nem, gente. nem falei, né? Boa noite, gente. Boa Deus noite a abençoe a vida todos. de vocês. Em o nome de Jesus. Você tá conseguindo me ouvir, pastor? Estou ouvindo perfeitamente. Estou ouvindo perfeitamente. Os irmãos aí estão ouvindo, tudo certinho. Dá um ok para a Quem gente aí. entrou, gente, já compartilha já. Já Compartilha aí em nome de compartilha Jesus. que hoje vai ser uma bênção. Glória a Deus. Deixa eu tirar. Em nome de Jesus. Enquanto os irmãos estão aí compartilhando, daqui a pouco, pastor Lucas, nós vamos dividir aquela palavra, né? Hoje nós vamos falar de comunhão, né? Comunhão com Deus. O que, que muda na vida de uma pessoa quando essa pessoa resolve ter uma comunhão com Deus? E a comunhão, né? A comunhão não é algo que a gente adquire do acaso, né? A comunhão não se adquire da noite para o dia, né? A comunhão, ela vai existir, né? Na consideração dos anos, né? Ou seja, não tenho comunhão com uma pessoa, não abro meu coração, né? Não compartilho com alguém a minha vida que eu acabei de conhecer, né? Demora um tempo. Então tem muita gente que ela não assume, né, um compromisso diário com Deus, né? Um compromisso longínquo, né? De longas datas, né? Aquela pessoa que, sabe, é o famoso, né, quando a pessoa não tá namorando, não tá nada, fala assim, aquela pessoa que tá enrolada, né? É a pessoa, é a pessoa que, assim, sabe? E às vezes precisa, né? Para viver com Deus, para ter uma vida com Deus, tem que ter comunhão com Ele. Pastor Lucas, o senhor tocou num assunto muito importante aí, que eu tenho falado por esses dias na igreja, que tem coisa na nossa vida que é indispensável, né? Eu costumo usar o seguinte exemplo. Por exemplo, a pessoa acorda de manhã, escovar o dente, os dentes. Quer dizer, tem coisas que é indispensável. Não tem uma pessoa, eu acredito, né? Eu acredito que não tem uma pessoa que acorda de manhã que tem que trabalhar, sabe? Que tem que estar no meio de outras pessoas. Eu não consigo, né? Crer que tem pessoas que vá sem escovar o dente. Então a pessoa entende o seguinte: escovar o dente é prioridade. Então isso é todo dia. Eu explico para as pessoas o seguinte: que o mesmo tem que ser com a leitura da Bíblia. Sabe aquelas listinhas que a pessoa tem de prioridade? Ó, isso aqui não pode faltar.
Ah, o meu almoço. Ah, eu estou fazendo uma dieta, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, nessa lista de prioridade, em primeiro lugar, o que, que tem que existir na vida dessa pessoa? A leitura da palavra. Então, quer dizer, quando há meditação, quando há um aprofundamento, né, na comunhão com Deus, o que, que vai acontecer? É a partir daí que vai gerar uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. Não tem como uma pessoa dizer o seguinte: ah, eu quero ter um relacionamento com Deus, mas não lê a Bíblia. Ah, eu quero que Deus fale comigo, mas a pessoa não vai à igreja. Tem pessoa que está como Pedro, está seguindo Jesus, mas está seguindo Jesus muito de longe ainda. Pastor Lucas, quem quer comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, tem que estar perto, não é verdade? Sim, e a questão do diálogo, né? Como a gente é casado, né? Não existe relacionamento sem um diálogo, né? A É a base de um base. relacionamento é a conversa, né? Para você saber o que a sua esposa precisa, para a sua esposa saber o que você precisa, né? Então, é até uma pergunta que Jesus fez para o cego, né? Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Poxa, parece que não está na cara o que o cego precisa, né? Mas Jesus precisa do diálogo, né? Jesus precisa que essa pessoa chegue até ele e abra esse relacionamento, ou seja, esse espaço, né? Eu tenho dito muito, né? Talvez esse mês de junho é o mês do namorado, é o mês que muita gente faz, dá presente, troca presente, quer passar o dia com a pessoa amada e tal, aquelas coisas tudo, né? Até quem não deu presente ainda dá tempo de dar. Já deixa aí das mulheres já marcar o marido e falar assim, dá tempo, tá? Mas, Dá tempo, dá mas tempo. deixa eu falar uma coisa. Tem gente que tem que dar um passo. Eu tenho dito isso. Tem que dar um passo. Né? De falar assim, não, eu vou levar uma vida mais a sério com Deus. Eu vou assumir, de fato, um compromisso, né? Uma intimidade, né? Porque eu disse, né? Por mais que você namora, por mais que a pessoa se ama, tal, quando tá junto, né? Quando mora na mesma casa, é outra coisa. Quando tem E vai intimidade, é conhecer outra coisa. verdadeiramente, né? E vai conhecer. Porque Só está namorando. só é o que eu disse, né? Quando não tinha a questão das contas, não tinha a questão de dividir o dinheiro, né? Exatamente. Que o dinheiro dela é o dinheiro dela e o meu dinheiro é o dela também, né? Aí, Exatamente. aí fica difícil. Aquela Então, tipo assim, independência, né? sim, sim. E assim, ó, as pessoas não conseguem separar a questão de buscar a Deus, né? Ontem eu dizia uma coisa muito importante, né? Sobre as pessoas, né? Eu tenho dito toda quarta-feira que tem muita gente que vai no templo e ela perde o seu tempo. Por quê? Porque ela não aproveita aquele momento, né? Só que tem muita gente que também só faz o que tem que fazer no templo. Ela só lê a Bíblia no templo, ela só ora no templo, ela só busca no templo, ela só jejua quando vai à igreja. Ela Jesus não é a companhia para ela, né? Assim, ó, o José e a Maria esqueceu Jesus lá em Jerusalém, né? Quando eu achou ele que estava lá no templo. Mas tem muita gente que vai da igreja, vai e vem, só que ela não leva Jesus como a sua companhia, né? Jesus não é a companhia dela. Ela vê Jesus na igreja. Ela ouve Jesus na igreja, ela fala com Jesus na igreja. Ou seja, eu não falo com a minha esposa só nos dias bons ou só nos dias ruins. Eu falo com ela a todo momento. Não tem essa. E numa comunhão, numa intimidade, não existe isso. A pessoa tem que estabelecer, né, o propósito dela de comunhão, de buscar a Deus, de falar, não, Deus, eu quero, eu vou fidelizar, né? Eu vou assumir esse compromisso com o Senhor. Agora, pastor Lucas, o senhor tocou no assunto importante, né? Isso acontece contigo, isso acontece comigo. Isso também acontece com quem está nos assistindo, né? Então, principalmente quando a gente fala de relacionamento, comunhão, né? Principalmente na questão da vida conjugal. Quer dizer, está morando debaixo do mesmo teto, teve ali um desacordo, ou
uma divergência de opinião, né? Não dá para a pessoa ficar ali um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, apesar que às vezes acontece isso, a pessoa está morando debaixo do mesmo teto, está morando debaixo do mesmo teto, é um dormindo lá no quarto e o outro dormindo lá com as crianças. É ou não é? Não Né? existe. Não Não existe, existe. entendeu? A pessoa não pode se conformar com essa situação. Então, eu vejo da seguinte maneira, que a nossa comunhão com Deus, né, ela pode se afunilar mais justamente no tempo de crise, né? Porque quando o casal, quando o marido, quando a esposa começa a passar por crise, é naquele momento que ali ele se conhece, né? É ali naquele momento que ele se descobre. Poxa vida, o marido vai olhar para a esposa, nossa, minha esposa, nunca vi a minha esposa orar antes, nunca vi a minha esposa ter tanto comprometimento. E a esposa vai olhar para o marido, poxa vida, ele também está na causa. Né? Aí, de repente, o filho entra e ambos começam a enxergar no outro essa qualidade, essa vontade, esse desejo. O nosso lar não vai ser destruído, o nosso casamento não vai ser destruído. Então, as lutas, a gente não pode olhar para a luta só com um olhar negativo. A gente tem que aprender a extrair também dos tempos difíceis coisas boas, né? Não pode ter uma visão direcionada só para problema. Calma aí. Nós não pedimos lutas, nós não pedimos problema, mas o problema veio. Então vamos extrair desse problema coisas boas. Então a pessoa começa a ter um outro olhar diante daquele problema. E eu tenho certeza, como já no ministério, eu acredito que o senhor também, na sua caminhada com Cristo, eu já tive lutas que eu passei, que eu olhei e eu disse o seguinte, eu não vou conseguir passar, eu acho que agora essa luta vai me derrubar. E, de repente, Deus deu uma palavra, fui para o altar, alguém me aconselhou, alguém orou junto comigo, e de repente aquele problema, pastor Lucas, que parecia insolúvel, que parecia um gigante, eu costumo dizer que parecia um dinossauro, que na verdade não era um dinossauro, era uma formiguinha, né? Aquele problema não era grande, mas o meu medo, a minha insegurança, a minha incerteza fazia aquele problema crescer. Eu já tive lutas que eu venci e que depois eu olhei e disse, poxa vida, parecia que não ia ter vitória, mas aí Deus ele foi e deu a vitória e eu saí mais forte. Eu acredito que com o senhor também já deve ter acontecido isso. E eu tenho falado justamente isso, né? É, a pessoa fala assim, não, eu casei, né? E eu falo assim, agora eu vou viver um mar de rosa, né? Eu falo assim, não, eu vim para a igreja, agora vai ser tudo do jeito que eu sempre sonhei, sempre do jeito que eu imaginei. Ah, vai ser tudo mil maravilhas. Só que tanto o casamento quanto uma vida com Deus, né? Não é só de bons momentos. Ah, eu vou viver dos bons momentos. Não existe isso, não existe relacionamento que sustenta dos dias fáceis, né? Vão surgir os dias difíceis, os dias de luta, os dias que as lutas não devem te afastar de Deus, nem o seu relacionamento se esfriar. Talvez o problema seja o maior motivo para a gente estar mais junto de Deus e mais junto do parceiro, né? Mais junto da família, se apegar mais, se agarrar mais, se unir mais, né? O maior problema das pessoas é que elas fazem dos seus problemas um motivo. Não, faltou dinheiro, é um motivo para separar. Ah, surgiu uma briga, é um motivo. Todo problema que surge é um motivo para a pessoa sair da igreja. Então, isso não entra na minha cabeça, né? A pessoa fala assim, não vou sair da igreja. Calma aí, eu vou sair da igreja? Por quê? Não, porque eu não estou aguentando mais. Mas não é motivo para sair da igreja. Esse motivo para você ficar mais. É motivo para buscar mais. É motivo para ter mais de Deus. É motivo para se entregar mais. Não era para afastar as pessoas. Então o diabo, né? O diabo ele tem tentado, de certa forma, eu falei isso no domingo para as pessoas, enganar as pessoas. Fala assim, ó, sai da igreja, se afasta, se esfria. Não, a pessoa vai, aquela coisa, aquele, sabe, chove não molha, e a pessoa acaba se esfriando, distanciando, porque tem muita gente dentro da igreja que só quer viver de milagres.
só quer viver do bom. Não, pastor, eu vou ter, eu vou conseguir, eu vou chegar. E quando chega o dia mal, chega o dia da prova, né? De ser provado, né? De ser passar pelo teste, né? Muitos são reprovados. Por quê? Porque só estavam dispostos a chegar no objetivo. Não estavam dispostos a passar por um caminho, né? Para chegar lá. Não, as pessoas elas querem ter, mas não querem pagar o preço por isso, né? Para lutar. Não, eu vou fazer a campanha na quarta, eu vou fazer a campanha na sexta, eu vou todos os domingos, eu não vou perder, eu não posso ficar sem Deus. Eu tenho que ler a Bíblia, não, ela tem que ficar mais intensa, né? Não se esfriar, porque aí você se esfria, aí fica difícil sustentar esse relacionamento. E é um ponto importante que o senhor tocou, pastor. Inclusive, na quarta-feira eu comentei sobre isso. Às vezes, a gente, como pastor, a gente ouve muito isso. Eu estou cansado de orar. Ou eu estou cansado de ir na igreja. Eu falei para os irmãos na quarta-feira, irmãos, se tem uma coisa que a gente tem que se cansar, é de desobedecer a Deus. Eu estou cansado de orar. Mas meu Deus ora, mas não obedece. Então, calma aí, eu não tenho que cansar de orar. Eu tenho que cansar de desobedecer a Deus. Se tem uma coisa que eu tenho que cansar, é de ser inconstante. Se tem uma coisa que eu tenho que cansar, entenda bem, é de viver fora da palavra. Agora, me cansar de ir na igreja, não. Cansar de orar, não. Eu tenho que cansar de outras coisas. Então, às vezes, as pessoas estão se cansando do que é bom, estão desanimadas para aquilo que é bom, mas do outro lado, estão muito animadas para aquilo que é ruim. Que nem um caso de Ana, pastor, aqui, 1 Samuel, no versículo, né? No versículo de número, eu até separei aqui no versículo de número 17, 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 17, quando Ana, né, ela fala com Eli, de que ela não estava bêbada, de que ela simplesmente ela estava amargurada, né? Aí no versículo de número 17, o texto vai dizer o seguinte, 1 Samuel 1,17. Então respondeu Eli e disse, vá em paz. E o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Olha, isso aqui é um detalhe muito importante. Então, quer dizer, se a gente voltar alguns versículos atrás, é exatamente o que há alguns instantes o senhor estava dizendo. É o caso de Ana. Ana precisava de um milagre, Ana precisava de uma mudança, Ana era estéril, muitas coisas estavam acontecendo na vida de Ana. Ana estava sobrecarregada. Por quê? Porque além de dividir o marido com uma outra mulher, a outra mulher tinha filhos e Ana não tinha filhos. Então você imagina, Penina afrontando Ana todo dia. Um exemplo, vai passear com as crianças, passava na frente de Ana, aqui, ó, eu posso passear com os meus filhos e você não tem com quem passear. Então aquilo era muito frustrante. Foi se tornando pesado para Ana. Mas aí tem um detalhe, né? Complementando com aquilo que o senhor disse. Ela ia, tem gente que vai para o templo, sabe o que tem que fazer lá, mas não faz. Ana ia para o templo, só chorava e não comia. Quer dizer, ela estava no lugar certo, mas ela se comportava de forma errada. Como tem muita gente, a igreja é o lugar certo, mas você tem que se comportar de forma certa. Você vai na igreja para quê? Você vai na igreja, então você leva a Bíblia. Lá no domingo eu explico que é a escola do Espírito Santo. Quando alguém vai para a escola, a pessoa leva lá um caderno, uma caneta, para anotar todas as informações. Então, Ana estava no lugar certo, mas com um comportamento errado. Só chorava e não comia, mas aqui mudou. Por quê? Porque Ana se foi pelo seu caminho, ela comeu, para nós aqui espiritualmente, né? É o alimento da palavra e o seu semblante já não era mais triste. Porque o que Ana colocou para dentro dela agora era a palavra de Deus. Assim é na vida da pessoa. Pastor, eu estou muito triste.
meu casamento, com a minha vida profissional, mas o que que eu tenho levado para dentro de mim? A boca só fala do que o coração está cheio. Então, se eu falo derrota, se eu xingo a minha família, sabe? Por exemplo, a pessoa pega lá o lerite de pagamento, a pessoa olha para o lerite e diz: isso aqui é uma miséria de salário. Sabe quando que uma pessoa vai ter aumento? Nunca. Por quê? Porque olha o que está saindo da boca dessa pessoa. Ah, o meu marido é isso. Ah, minha esposa é isso. Quer dizer, a pessoa profere palavras que vai derrubar, que não vai levantar a pessoa. Então, Ana, aqui no versículo de número 18, e disse ela: acha tua serva graça em teus olhos. Se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Olha o versículo 19, isso aqui é que é comunhão, isso aqui é relacionamento. E levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. A Bíblia não diz que ela apenas adorou. A Bíblia levantaram-se, ou seja, isso inclui mais uma pessoa, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Então, quer dizer, o relacionamento dela com Deus melhorou e o relacionamento dela com o marido também melhorou. Porque é fato que uma pessoa que não está feliz, uma pessoa triste, não consegue fazer uma outra pessoa feliz. Algum tempo atrás, pastor, eu estava até atendendo uma irmã e ela disse para mim o seguinte: pastor, não tem que reclamar da minha vida, não tem que reclamar da minha casa, moro numa casa boa, não tenho que reclamar do marido que eu tenho. Ela disse: meu marido é uma bênção para mim. Eu não tenho que reclamar da nossa vida econômica. Sabe o que ela me disse? Mas eu sou uma pessoa triste. Eu não consigo ser feliz. Eu disse para ela: irmã, o teu caso é espiritual. O teu caso é espiritual. Então, Ana se resolveu com Deus, automaticamente se resolveu com o marido e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Olha que coisa tremenda. Quer dizer, aqui ela foi abençoada, depois que ela consertou o seu relacionamento com Deus e também consertou o seu relacionamento com o marido. É, é, eu tenho, esse domingo mesmo eu falei. Talvez o que faz a pessoa desprezar Deus é a sua situação, a situação que ela vive. Ela começa a distanciar, fala assim: poxa, eu não tenho. A falta. A pessoa é conectada com o que falta. A falta do dinheiro, a falta da união. Aqui, a falta do filho, a falta do filho de Ana tirava a atenção dela de buscar a Deus. Olha só, a falta, o que te falta hoje? O que falta na sua casa? O que falta no seu relacionamento? Porque às vezes estou falando que ela está errada, né? Talvez ela se sentia menosprezada por não ter filhos. Talvez ela tinha as razões dela, mas pensa, né? Eu sempre digo que quando a pessoa não está bem, ela acaba descontando. O Eucana, aqui no texto, fala assim: não te sou eu melhor do que 10 filhos. É um Então tem ponto gente bom. que põe em jogo o seu relacionamento por causa de uma coisa. Ah, não deu certo, pastor. Ah, não funcionou. Ah, fiz. Sabe? E assim, o fato, algumas pessoas acham, olha só, acham que o fato dela estar na igreja, dela ir, convence Deus de abençoá-la. Convence, não, Deus tem que me abençoar. Mas espera aí, o que você faz dentro do templo? Quais são as suas palavras? Quem você tem ouvido? A Ana, ela deixou de ouvir Deus para ouvir a Penina. A Penina que zombava, a Penina que afrontava ela, a Penina que perseguia ela. Então tem gente que dentro da igreja, ela repara outras coisas. A Penina, não sei o que acontecia no restante do ano, mas a
A Ana ia de ano em ano. Quando chegava o dia dela ir, a penina já irritava ela, já provocava. Quando ela ia, a coisa mais difícil hoje, coisa mais difícil para algumas pessoas é dar um passo e falar assim, não, eu vou assumir o compromisso com Deus. Eu vou assumir essa comunhão, eu vou fidelizar, né? Eu vou colocar nos meus status agora, né? Agora eu assumi um compromisso com Deus. Eu vou colocar no meu coração. Eu vou colocar. Mas toda vez que você falar, eu vou assumir, vai surgir algo. Vai aparecer uma coisa. E aí o seu problema, ele se torna... A pessoa valoriza mais o problema do que o que ela tem. Eu preguei um tempo atrás sobre o Naamã. E eu disse que Naamã era um homem valoroso. Porém leproso. Eu falei, tem gente que não consegue ver o valor das coisas. Ela não consegue ver o valor. Essa mulher, ela viu o valor do marido, ela viu o valor. E ela não consegue valorizar o que ela tem, o que ela conquistou, o que ela conseguiu. E ela está pronta para pôr tudo de lado, deixar tudo de lado, por causa de uma coisa que ela não conquistou. Então, assim, ó, muitas pessoas deixam esse relacionamento com Deus por causa de algo, por causa dos problemas, por causa das lutas, né? E eu bati nesse domingo, eu falei, irmãos, vão surgir coisas. A pandemia não é a primeira coisa que vai surgir. A Bíblia fala que as pestes, elas vão aparecer, vão ter rumores, vão ter coisas que vão fazer com que você se afaste de Deus, com que você se distancie de Deus, com que você fale assim, olha, não, esse negócio de igreja, esse negócio, não, é melhor ir para outro. Cuidado, cuidado, cuidado. Os problemas não podem ser um motivo de você ir para a igreja. Olha só, os problemas não podem ser um motivo de você ir para a igreja, nem um motivo de te afastar. Porque o momento bom e o momento ruim não é o fato de eu estar com a minha esposa. Não é. O fato de eu estar com a esposa é porque eu a amo. Porque eu quis viver uma vida com ela para sempre. E eu digo isso para as pessoas, né? Estou falando muito isso. Tem gente que não está pronto para viver com Deus na saúde e na doença. Exatamente. Na riqueza e na pobreza. Então, quem quer assumir, quem quer comunhão com Deus, tem que estar disposto a estar com Ele, tendo ou não tendo. Faltou, eu estou com Deus. Veio, eu estou com Deus. Porta Tem aberta. muito, eu estou com Deus. Tem pouco, não importa. Porque a morte pode me separar da minha esposa. Mas com Deus, a Bíblia fala que nem a morte, nada separa do amor de Deus. Nada, não tem nada. Só que muitas pessoas não levam esse relacionamento a sério. Ela quer, se você fala assim, olha, vamos, você vai ser abençoado. Ela fala, glória a Deus, aleluia. Pastor Diego é o homem de Deus. Mas se o pastor Diego fala assim, olha, vão surgir provas no meio do caminho. Vão surgir provas no meio do caminho. E aí? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou abandonar tudo por causa das provas? Ou pelo contrário, a prova vai me unir mais? Eu vou amar mais a Deus. Eu vou falar, Deus, eu não vivo sem ti. Então as pessoas têm que ver se de fato o relacionamento dela está com Deus ou a situação é que domina ela. A gente tem esse exemplo na Bíblia, né? Isso que o senhor está falando, a gente tem esse exemplo na Bíblia do Zacarias e da Isabel, né? Quer dizer, faltava algo na vida deles, mas a Bíblia diz que ambos eram justos diante de Deus. A Bíblia diz que ambos viviam de forma irrepreensível, eles poderiam ser um revoltado, né? Eles poderiam, tá aí o pastor Cássio aí, o pastor Cássio está dizendo, eu estou vendo tudo. É isso aí, meu amigo. Né? Pastor, se eu combinasse com o senhor, não dava tão certo, né? A gente não comentou, a gente só teve uma ideia só. Esses dois casos, foram os dois casos que eu falei essa semana, esse tempo aí. É gente que não perde.
É gente que tem que entender que não pode perder o tempo que ela tem com Deus. O Zacarias, ó, ele assumiu. Com filho ou sem filho ele estava ali. Sem filho. E o grande detalhe, né? E o grande detalhe é assim, eu costumo dizer para o povo o seguinte: ele poderia, justamente no dia, na ordem, né, do seu turno, no dia da sua oportunidade, ele poderia ter, sei lá, acordado, revoltado e ter dito para a esposa dele: quer saber de uma coisa? Hoje eu não vou cumprir meu ofício, não. Vou ficar em casa. Estou revoltado com Deus, mas você percebe que ele não mostra, não tem relatos, não tem. A Bíblia não dá essa informação que ele era um homem revoltado. A Bíblia diz que ambos mantinham um relacionamento justo com Deus. É aquilo que o senhor está dizendo. Com bênção ou sem bênção. Com porta aberta ou com porta fechada. O meu negócio é Jesus. As pessoas precisam entender isso. Né? E outra coisa, detalhe importante, é aquela passagem dos 10 leprosos. Eu costumo dizer o seguinte: por que, que um voltou? Mas não foram 10? Por que, que um voltou e os 9? É que aquele único homem que voltou, ele entendeu o seguinte: calma aí, vamos a gente está falando com pessoas inteligentes aqui, vamos botar a cabeça para funcionar. Bom, eu era leproso e esse homem me curou da lepra. Calma aí. Se ele me curou da lepra, então ele tem mais para me oferecer. Ele tem mais para me dar, ele tem mais para colocar na minha vida. Ô irmão, irmã, você que está nos assistindo aí, também estou falando com pessoas que já teve livramento de morte e hoje está afastado dos caminhos de Deus. Ou talvez você recebeu aquilo que você estava buscando. Como tem muita gente que parece que a máxima de Deus para ele é a porta de emprego. Vou fazer uma campanha de 7 segunda-feira. Conseguiu o que eu estou precisando? Ó, linha na pipa. Vou fazer. Ai, meu casamento, meu marido já juntou as trouxas, quer ir embora. Ai, eu tenho que ir lá na igreja, irmã, vamos comigo lá na igreja. Aí foi lá na igreja, na quarta-feira, o marido ficou, ó, um docinho. Tava azedinho. Aí ficou um docinho. Irmã, vamos na igreja? Não. O marido já mudou. Ou outros vão dizer, nossa, estou com uns arrepios no corpo, estou tendo um pesadelo, que dia que é a libertação? Aí vai lá na igreja. Aí faz o descarrego. Né? Os capetas vai tudo embora. Aí a pessoa se sente livre. Vamos para a igreja sexta-feira? Vou mais não. Por quê? Porque eu estou bem agora. Então, quer dizer, a pessoa faz de Deus, às vezes, um supermercado. E nós não podemos fazer de Deus um supermercado. Então, assim, qual é o entendimento? O que, que o relacionamento verdadeiro ele propõe? O que, que o relacionamento verdadeiro ele propõe para nós? É o seguinte: com bênçãos ou sem bênçãos, o mais importante é escolher a Deus. Eu não sirvo a Deus por aquilo que ele tem para me oferecer, mas eu sirvo a Deus por aquilo que ele é, e ele é bom. E assim, né, é que eu falei, né, a pessoa tem um compromisso com o problema dela. Enquanto dura o problema, dura a campanha. Enquanto dura a situação, ela vai à igreja. Enquanto dura, né, é até triste, né, falar isso, mas muitas pessoas brincam, né, com a misericórdia de Deus, né? A misericórdia de Deus está aí. A gente tem que ver. Eu separei um texto aqui para falar e olha só o que Deus fala. Isso aqui é uma coisa para você pensar. Isso aqui é um pouco pesado, pastor, mas segura aí, viu? Olha só, conheço as tuas obras. Fato, Deus conhece o que eu faço. Deus sabe porque eu tô. Deus sabe porque eu tô lá na igreja. Deus sabe porque o que eu vou. Diz assim, ó, que nem é frio e nem é quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e nada tenho falta. Ai, fala. Continuo, gente. Que agora vem pesado. E não sabes. Não sabes. Não sabes. Você não sabe
que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Irmãos, ainda que eu ganhe tudo, ainda que eu tenha tudo nessa vida, sem Deus, a Bíblia fala que eu não sou nada. Não sou nada. Você fala assim, mas pastor, olha, consegui. Glória a Deus, você conseguiu. Mas isso não é o motivo de você falar assim, ó, tô com Deus ainda. Não pode. Não pode. Você tem que entender assim, olha, eu tô com Deus. E não pode ser aquela coisa assim, sabe? Mais ou menos. É o Raimundo, né? Um pé na igreja, um Outro pé no mundo. mundo. Não, você É tem que isso mesmo. aprender. Falar sério. Não, eu vou ser fervoroso agora. Eu, domingo tem gente que fala assim, não, quando é a Santa Ceia? Agora que é pandemia, até entendo alguns casos. Mas eu digo assim, ó, quando que é a Santa Ceia, irmão? É um compromisso. Não é uma cerimônia só. É um compromisso. É quem tem parte, quem está junto de Deus, é quem quer mais do que estar na igreja, é quem quer algo a mais. Né? A vida com Deus não se resume em momentos difíceis, em momentos de luta. Não, a vida com Deus também se resume nas bênçãos, né? Nos alcances, nas conquistas. Mas você tem que aprender que isso não é base para você ter com Deus. Isso não é base para mim tá com a minha esposa. Base para mim é até o fim. Não é começar, é terminar. É terminar. Eu vou falar assim, ah, pastor, olha, nossa, que o senhor é uma bênção. Isso não me condiciona tudo. O fato de eu ser pastor, do pastor Diego. O que condiciona a nossa vida com Deus é uma comunhão, é uma ligação com Ele. E as pessoas não entendem. Não entendem. Deus, hoje, escuta o que nós estamos dizendo. Hoje Deus está assim, ó. Você pula aqui, eu li aqui o Apocalipse, o 17, o 3, o 17, perdão, o 15, o 16 e o 17. Deus está assim hoje. Eis que estou à porta. Ele está fazendo assim, ó. Eu bato. Se alguém, se você quiser, se alguém, o homem bate aqui na minha porta, eu atendo se eu quiser. Se eu não quiser, eu não vou lá. Se eu não quiser, eu não. É a minha casa, é a minha vida, né? É você, não é? Se eu quiser, eu atendo ele. Se alguém ouvir a minha voz, Deus está falando com você hoje. Escute o que nós estamos falando e abrir a porta, abrir a porta, deixar ele entrar. Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Presta atenção, presta atenção. Só vai entrar na sua casa quem você, quem você quer que entre. Só senta na minha mesa quem eu conheço. O pastor Diego já veio aqui, né? Eu já fui lá na casa dele. A gente só chama quem a gente quer. Quem a gente quer comunhão, quem a gente quer ter uma conexão, quer ter uma amizade, quer ter, sabe, estar tá junto. Então, quando que você vai abrir o seu coração para um relacionamento com Deus? Não é com as suas lutas, não é com o que você... Isso aí, irmãos, não é nada. Mas quando que você vai falar assim, não, eu vou assumir um compromisso com Deus. Eu vou. Eu vou viver... O Davi disse, uma coisa eu peço, e eu vou buscar, que eu possa viver, morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Então é uma coisa que não é hoje, não é agora, é para sempre. É para sempre. Até eu ser arrebatado, até alguma coisa suceder. Eu estou com Deus. Eu estou com Deus. Eu disse esses dias, pastor, quando eu voltei para a igreja, quando eu falei, eu vou voltar para a igreja, eu já sabia que eu precisava me batizar, eu já sabia
que eu precisava levar a sério. Eu já sabia que eu precisava abandonar. Eu lembro que eu e meu irmão, a gente tinha uma playlist, sabe? De várias músicas, várias músicas. Eu tô falando da minha vida, tá? Se você ouve, o problema é seu. Eu tô falando de mim. Tô falando de mim. Agora eu não vou... É outro assunto. Eu tinha uma lista de música que, assim, não era para mim. Ninguém precisou falar assim, não, Lucas, vai lá, paga essas músicas. Lucas, vai lá, paga esses vídeos. Lucas, vai lá, faça isso. A nossa consciência já sabe o que a gente precisa fazer. O Já Espírito sabe Santo, que né? você precisa. Já convence. Aqui já fala assim, olha, você tem. Por isso que muita gente não quer assumir, porque ela tem que deixar algo. Ela tem que abandonar algo. Ela é apegada às coisas, apegada a tudo. É a tal da renúncia, né? Seguir a E Cristo, assim, a base do evangelho é renúncia. e assim as pessoas não querem abrir mão, não querem abrir mão. Não, é por causa que se eu abandonar isso, vão falar, vão dizer. Então, é igual a Ana, enquanto estiver preocupado com a penina, com o que vão. Você nunca vai assumir um compromisso com Deus, você nunca vai ter aquela comunhão, você nunca vai orar como você deveria orar, você nunca vai estar dentro da igreja, se concentrar com Deus e buscar a Deus da maneira que você. Você vai ser essa pessoa que não é nem fria e nem é quente. É um membro, é um ouvinte, é um participante. É uma pessoa que vai à igreja esporadicamente, que tem uma vida razoável, mas, sabe, ainda não assumiu o que é, não sabe o que é, não sabe o que está fazendo e não sabe a quem está buscando. Então a gente E tem que assim, aprender. Né? Deus está na exatamente. porta, Deus está chamando. E o assentar da mesa aqui, né? Eu entendo, assim, eu compreendo. O assentar da mesa aqui, é porque ele diz, né? Eis que estou à porta e bato. Jesus tem educação. O diabo, ele precisa de uma brecha para ele entrar. Agora, Jesus não. Se Jesus não tiver a porta totalmente aberta para ele, Jesus não passa pela janela, Jesus não passa por brecha, ele quer a porta aberta. Então, esse que estou à porta e bato, quer dizer, ele é educado, né? Ele é educado, ele vai falando. Eu costumo explicar, pastor Lucas, que a misericórdia de Deus, ela está muito esticada. Ela está muito esticada. Tudo que está acontecendo, tudo que as pessoas, você que está aí nos acompanhando, né? Se você é uma pessoa que está no caminho de Deus, olha, aquele que está de pé, cuide-se para não cair, mas se porventura, tem alguém aí que está nos assistindo, pastor, eu estou que nem um filho pródigo, eu me afastei da casa do meu pai, sabe? Eu estou curtindo o mundo, ou alguns até de forma ousada chega a dizer, depois que eu saí da igreja, eu passei a viver. Não, porque tá na igreja, parece que você está acorrentado. Não, não é assim que funciona. Não é dessa maneira. Essa visão é uma visão maligna. Quando você anda com Cristo, quando andamos com Cristo, aí sim passamos a ter liberdade. Fora da palavra de Deus, pode ter certeza, a pessoa ela é escravizada. Então, se você que está nos acompanhando agora aí, se você é uma pessoa que está afastada, Jesus ele está sendo educado com você, né? Ele está batendo na porta do teu coração. Talvez o que nós estamos tratando aqui hoje não seja uma novidade para você, sabe? Não seja algo inédito na sua vida, né? Talvez isso aqui seja uma aula de reforço, porque normalmente já ficou de reforço na escola, pastor Lucas? Vamos pular esse assunto? Eu já, rapaz, eu já fiquei de reforço umas 3 vezes. Mas você sabe o que é o mais interessante? Na aula de reforço, você não aprende nada novo. Você vai estudar nova, é um reforço naquilo que você já sabe. Então, quer dizer, enquanto está todo mundo lá, na época lá, jogando bola, soltando pipa, e tu tinha que estar lá no reforço. Aprendendo novidade? Não. Aprendendo Eu novamente já sabia. aquilo que durante o semestre você não deu trela, vamos dizer dessa forma. Então, quer dizer, o que nós estamos tratando aqui seja uma aula de reforço para alguns. Poxa vida, aquilo que o pastor Lucas, aquilo que o pastor Diego
estão abordando aí, não é que o meu pastor já pregou há um mês atrás e eu não dei conversa? Não é que a minha pastora pregou e eu saí daquele culto revoltado achando que não tem outra coisa para pregar? Então, Jesus está batendo na porta do teu coração. Aí ele diz, né? Eis que estou à porta e bato. Se é uma condicional, se alguém ouvir, e às vezes a pessoa não quer ouvir, é o exemplo que eu dei no domingo, é mais ou menos assim. Eu já tive essa experiência. Não sei se o senhor já teve essa experiência. O negócio é terrível. A primeira vez que me chamaram para um rodízio de churrasco, vai vendo essa, hein, pastor? Primeira vez que me chamaram, primeira vez que eu fui no rodízio de churrasco. Misericórdia, cheguei lá, aquela montoeira de comida, eu fui enchendo prato e comi arroz, feijão, tudo que tinha. Daqui a pouco começou a vir um rodízio do quê? Da carne. Mas como é que eu vou comer a carne se eu já estou com o bucho cheio de comida? Das outras comidas. Sabe o que aconteceu? Eu dei uma beliscadinha no pedaço de carne, mas do melhor, eu não consegui comer. Sabe por quê? Porque eu já me enchi. Eu tinha me enchido de outras coisas. No mundo espiritual é assim. Quantas pessoas, pastor, elas já vão para a igreja cheias? Mas cheias do quê? De revolta, de mágoa, de tristeza. E quando chega a parte principal, porque Deus ele não enche o que está cheio. Não se enche o que está cheio, só se enche o que está vazio. Aí, resultado, o culto foi mais ou menos, o pastor falou a mesma coisa, e é mais. E você pode ter certeza, você pode ter certeza. Quando a pessoa está com o bucho cheio, você pode levar ela. No... da risada, né? Quando a pessoa está com o bucho cheio, você pode levar ela ou ele no lugar que a comida é boa. Quem não comeu, quem está com a barriga vazia, vai dizer: nossa, olha o cheiro dessa comida. Mas quem está com a barriga cheia vai ficar assim: aham, Tempero, né? falou tudo, né? Então, quer dizer, quem está cheio, ele reage de um jeito. Quem está vazio, ele reage de outro jeito. Então, quem vai vazio para o culto, glória a Deus, aleluia, que palavra boa, era o que eu precisava. Agora, quando eu vou muito cheio para o culto, tá. Parece que o meu pastor não tem outra coisa para pregar. Parece que a pastora não tem outra coisa para pregar. Mas não é que não tem outra coisa para pregar, é que a pessoa está cheia. E quando a pessoa está cheia, a pessoa estraga a comida. Sim, sim. Carregador para mim. É, Pastor Diego, as pessoas hoje em dia, elas estão meias. Deixa eu só colocar o notebook que tá descarregando. É isso aí, minha gente. Vamos compartilhando aí. Deixa eu Muita falar. gente boa aí, ó. Tem bastante gente que os irmãos aqui da igreja. Glória a A Deus. gente tem que aprender que nessa vida com Deus, né? Nessa vida com Deus, eu vou finalizar aqui, pastor Diego, com o entendimento aqui para a gente pôr uma pedra, né? No que é compromisso. O texto é o que eu preguei para o pessoal aqui no. Agora, deixa eu ver se eu peguei aqui o texto errado. Mas a Bíblia fala assim que no final do tempo, por se multiplicar a iniquidade de muitos, né? A Bíblia fala que o amor de muita gente vai se esfriar. Vai ficar gelado, 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 mas gelado que a pessoa, sabe, vai ficar aquela pessoa que poderia fazer mais e acabou não fazendo. Poderia ter orado mais, mas sabe?
Deixou para depois, deixou para outra hora, deixou para ouvir. Outra hora eu ouço, pastor. Outra hora eu ouço, pastor Diego. Outra hora eu ouço que ele está pregando, tá assim, ó. Versículo. Ô, meu pai, acabei de ler aqui. Versículo 12. Olha só, de Mateus 24. E por se multiplicar a iniquidade de muitos, perdão, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas, isso aqui é o que eu, 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 eu vou deixar aqui como base para a gente. Aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Então, ou seja, aquela pessoa que eu falei para o pessoal, eu não casei com a minha esposa para separar, ninguém casa para separar. Já casa pensando nos filhos, já casa pensando nas viagens que vão fazer, sabe? Mas tem que estar disposto a viver todos os momentos, todas as situações. Estar junto em qualquer hora, em qualquer situação e até o fim. Está ouvindo? Você que tá assistindo aí, os irmãos da igreja do Jardim Veracruz, os irmãos da Vila São José, é ir até o fim. É até o fim. Não deixe, não sei se essa pessoa que tá se esfriando, você está morno talvez hoje. Você está, sabe, indo à igreja. Não, assume hoje. Não deixa, porque eu soube disso, pastor, que na igreja tem muito disso. Eu soube disso, pastor. A irmã falando de tal, o obreiro falando de tal. Mano, o que tem a ver? Seu compromisso não é comigo. Deixa eu te falar, eu não tenho capacidade de te levar para o céu. Eu não tenho, não está na minha mão. Esse juízo não pertence a nós, não pertence ao irmão da igreja. O que está no meu coração que Deus me chama de atenção, a igreja é uma peneira, tá? Separa os que são dos que não são. Os que têm um compromisso com Deus e os que são dispostos a olhar para tudo à sua volta. Aqueles que fixam os olhos de Jesus e falam assim, Jesus, eu estou contigo até o fim. Eu vou ficar até o fim. Mas faltou dinheiro. Eu estou com Jesus ainda, viu? Faltou, eu estou com Jesus. Eu estou Não com ele. recebeu, Não, não mas recebeu. não, eu estou com Jesus. Estou com Jesus. Porque o relacionamento é para tudo. A comunhão é para tudo. É para te aproximar de todas as formas e de todos os jeitos. Não importa, não importa. Eu vou ficar, eu vou permanecer, eu vou continuar, eu vou, sabe? Eu tenho que ver. Eu falo com minha esposa, eu nunca vou saber o que você está passando se você não falar comigo. Por isso que a melhor forma de você ter comunhão é a conversa. Fala com Deus. Tá insatisfeito? Tá triste? Fala com Deus, poxa. Mas a irmã que... eu falo para a pessoa lá da igreja, cuida da sua vida, minha filha. Cuida de você. Cuida de você. Esquece. Porque a salvação não depende dos outros. A salvação é individual. A vida com Deus é uma coisa pessoal. O que eu tenho com Deus é eu e Ele. Não tem nada a ver. É buscar a Deus, pastor. E chegar até o final. O mais fácil não é começar. Não é casar, porque a gente está chegando numa época aí onde se promete tudo. Prometer que vai ser fiel é fácil, né? Prometer que vai fazer é fácil. O negócio é concluir. O Paulo ele pode dizer: combati o bom combate. Em uma tradução diz assim: fiz o meu melhor. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. Está no seu alcance? Faça. Faça. Pastor, está no seu alcance ir para a igreja? Vá. Está no seu alcance orar. Deus não vai pedir o que você não tem a oferecer. Deus só pede o que você tem. E as pessoas têm que entender. Relacionamento, ele tem que ser duradouro. O que me alegra, às vezes, ver, é quando eu ouço um casal dizer assim, nós temos 30 anos de casado, nós temos 40 anos de casado, nós temos 50 anos de casado. Que sinal é esse? Sinal de comunhão. Sinal que um conseguiu continuar com o outro, mesmo
diante das lutas que tiveram. Eles conseguiram As se manter diferenças, um né? pelo outro. É um pelo outro. É eu por Deus e Deus por mim. É um pelo outro, pastor. É para chegar até o final. Essa é a visão, né? E o que mantém, né, um dos pilares do relacionamento é o diálogo. Eu acredito assim, faltou o diálogo, faltou tudo, né? Então, no campo espiritual é a mesma coisa. Tanto que o próprio Davi, ele disse, né? Em várias vezes ele declarou, com a minha voz eu clamei ao Senhor. Aquilo que o pastor Jaime, ele costuma até falar, a oração, ela é personalíssima. Ou seja, ninguém pode te representar diante de Deus. E não dá o tempo todo. Você só pode falar alguma coisa para mim, pode orar por mim sobre isso, mas não tem ninguém melhor para detalhar do que aquela que está passando. Então, você pode orar, um exemplo, estou com luto no meu casamento, pode orar, eu estou com um problema na minha empresa, mas tem coisas que você não vai dar detalhes. Então, a própria pessoa que está enfrentando luta, que está passando por dificuldade, ela tem que aprender a ter esse relacionamento com Deus e contar detalhes para Jesus. Mas ele não sabe, ele sabe, mas ele quer ouvir da tua boca, é aquilo que o senhor disse do cego. Mas, poxa vida, o que vai perguntar para o cego? O que o cego quer? Ele quer enxergar, mas ele quer ouvir da boca, porque nem sempre, se você perguntar para alguém o que você quer, tem gente que está em necessidade, mas vai falar outra coisa. Tem gente que você está vendo, você precisa disso. Mas o que a pessoa vai dizer? Eu quero outra coisa. O camarada está lá no crack, nas drogas, na prostituição. Pergunta o que ele quer muitas vezes. Ele quer o dinheiro para quê? Para comer? Não, ele quer o dinheiro para usar mais droga. Então, às vezes, a pessoa não quer. Então, por isso que Jesus fazia questão. O que você quer realmente? Para que eu não venha me surpreender. Né? Então, nada melhor do que a pessoa falar com a própria boca. Jesus, eu preciso disso, disso, daquilo. Isso vai gerando um relacionamento e a vitória é certa. Em nome de Jesus. Até lembrei aqui agora, eu falei do Pedro e do João, né? Esses dias eu falei deles, que o Pedro e o João subiam juntos para a hora da oração. O Pedro e o João tinham um momento de oração. E em seguida, né, desse desejo deles, né, de orar, de buscar, eles encontram alguém que é o cego não, o coxo, o paralítico, que também ia para a igreja, mas ficava na porta. Exatamente. Em busca do quê? O que aquele cara queria? Ele queria dinheiro. Então, ele talvez é como alguém que não quer assumir um compromisso, sempre está na porta. E às vezes a gente fica assim, poxa, eu precisava de uma mudança na minha casa. Até falei isso na quarta-feira passada. Preciso de uma mudança na minha casa, preciso de uma mudança na minha família. E o Pedro João, quando viu ele pediu algo a ele, né? E o Pedro João falou assim, ó, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, né? Nosso bem mais precioso nunca vai ser o que nós possuímos, mas o que eu tenho eu te dou. A gente só dá o que a gente tem. Se você não tem compromisso, você não vai passar compromisso para sua família. Se você não tem comunhão, sua família não vai querer comunhão com Deus. Se não existe em nós uma mudança, a nossa família não vai procurar isso. Ela só vai querer o que a gente possui, o que a gente tem. Se você é frio, a sua família não vai querer se esquentar com você, não vai ficar fria como você é. Né? O que sucede, né? O que sucede ao povo, sucede ao sacerdote, sucede ao povo, como é o sacerdote ao povo, como é aquele chefe de família, como é aquela pessoa que lidera a sua casa, é a sua casa. Sua família só vai ter interesse. Eu falo isso com propriedade, porque meu pai, quando ele viu a igreja, todo mundo se interessou. Todo mundo, meu pai tinha comunhão com Deus, a gente via meu pai orando, a gente via meu pai lendo a Bíblia, a gente via meu pai assistindo os programas do missionário. Ele passou isso pra gente. Quem tem comunhão transparece a comunhão. Eu tenho a minha esposa, vira e mexe, eu falo dela. Por quê? Porque eu tenho comunhão com ela. Eu tenho comunhão, eu transpareço que eu tô bem com ela, eu transpareço. E assim quando eu tô mal, eu nem falo dela. Por exemplo, né? Não estou dizendo que é o caso. Eu nem falo. Quem é de Deus também, quando não está bem com Deus, nem lembra dele. Nem quer tocar no assunto. Então a gente tem que ver. A gente só vai passar essa comunhão para a gente ter. E assim, né, pastor? O senhor tocou num assunto importante aí, porque é o seguinte: o pior erro
daquele que vai na igreja é achar que pelo fato de que a esposa não vai na igreja, ou o marido não vai na igreja, ou os filhos não vão na igreja, o pior erro é a pessoa achar que não está sendo observado. Porque às vezes não é porque o marido não vai na igreja que ele não está observando a esposa. Eu já vi pessoas, por exemplo, uma vez a irmã me falou o seguinte: pastor, meu marido não vem na igreja, mas toda vez que eu chego do culto, eu falo para ele: olha, estou indo para o culto. Todas as vezes que eu chego em casa, ele pergunta o que o pastor pregou. Qual foi a mensagem? Ela falou: pastor, para mim não dá, para mim não ficar sem resposta, o que eu faço? Eu levo caneta e papel, eu anoto. O que foi pregado na igreja foi isso aqui, isso aqui. Quer dizer, aos poucos ela está ganhando o marido dela, porque o marido dela está olhando e está entendendo. Então, está valendo a pena a minha esposa na igreja. É uma balança. Aqueles que não vão na igreja não estão seguindo Jesus de um lado, e nós que estamos seguindo Jesus do outro. O que essas pessoas vão observar? Calma aí. Eu quero ver se o lado que eu estou é melhor do que o lado que ele está, ou se o lado que ele está é melhor do lado que eu estou. Porque se pessoas da nossa família observar que o lado que eles estão é melhor do que o lado que nós estamos servindo a Deus, sabe o que essas pessoas vão dizer? Eu não quero Jesus, não. Por exemplo, eu conheço pessoas, pastor, talvez eu conheço pessoas também, por exemplo, conheço pessoas que não colocam o pé na igreja, mas odeia mentira. Mas eu conheço o crente que é mentiroso. Como que essa pessoa, uma vez isso aconteceu, nós estamos em 2020, cheguei aqui em São Paulo em 2009, vamos colocar aí 2007, 2008. Eu lembro como se fosse hoje, foi numa quarta-feira à noite, terminou o culto, né? Terminou o culto, era umas 9 horas, aí era o obreiro na época atendendo os irmãos, o pastor também atendendo, e eu me lembro que aí entramos no escritório para contar as doações da igreja, e quando foi exatamente umas 10h20, 10h30, o telefone da igreja tocou, o pastor atendeu. Aí o pastor atendeu, igreja, tal, 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 e era o esposo de uma irmã. E aí o marido dessa irmã falou assim: ô pastor, tudo bem? Eu queria saber, eu estou ligando para saber se a minha esposa foi no culto. Aí o pastor falou assim: olha, poxa, passou tanta gente aqui hoje, tem como o senhor descrever como é que é a tua esposa? Ah, então, minha esposa saiu de casa com uma roupa, uma blusa tal, uma calça tal, ela assim, e começou a dar detalhe da esposa dele. Aí o pastor já sacou. Aí o pastor disse: ô irmão, poxa vida, eu conheço sim. Se não é a primeira, ela fica entre a primeira e a terceira a chegar na igreja. Só que o pastor falou tão empolgado que o marido começou a ironizar. Mas aí depois ele entendeu, ele explicou. Ah, pastor, a minha esposa, quando não é a primeira, ela fica entre a primeira e a terceira chegando. A tua esposa é uma mulher alegre. Poxa, conversa com todo mundo aqui na igreja, o pessoal gosta dela. Enquanto o pastor foi falando, o marido foi ironizando. E o pastor começou a observar que ele estava irônico demais. E o pastor então perguntou: irmão, mas eu não estou entendendo a sua ironia. Ele disse: pastor, eu realmente estou sendo irônico. E o pastor perguntou: o que está acontecendo? E o esposo dessa irmã disse o seguinte: pastor, é porque eu tenho muita dúvida se a minha esposa ela volta realmente da igreja. Porque ela chega em casa chutando o portão, brigando com o cachorro. Ela chega, vai brigar com o cachorro não, tá? Ela chega chutando a porta, palavra do marido, chega chutando a porta, não tem paciência comigo, não tem paciência com os filhos, pastor. O marido dela falando com o pastor: eu não vou na igreja e eu não tenho esse comportamento. Então isso me faz refletir o seguinte: se essa irmã que vai na igreja faz muitos anos, se ela não mudou, a pergunta é: quando que o marido vai ter vontade na igreja? Nunca. Nunca.
Por quê? Porque ela não mostra o exemplo dentro de casa. O marido olha e diz, poxa, eu não vou na igreja. Eu não consigo ser desse jeito. E ela que vai na igreja é desse jeito. Complica, hein? É comunhão, né? A pessoa é só dar o que tem, se não adianta. Se você pode ir lá na igreja, ser quem for. Se você não for essa pessoa dentro de casa, está se enganando. A Exatamente. pessoa está se enganando. Está se enganando. Você não está enganando eu. A Bíblia fala que alguém que tenta enganar alguém, né, pensa em enganar alguém, ela está enganando ela mesma. Não adianta eu ter aparência, viver numa aparência. Eu tenho que, eu tenho que buscar esse relacionamento com Deus. A Bíblia fala que há uma diferença entre aquele que serve, ou seja, aquele que tem comunhão com Deus, e aquele que não tem. Então, Deus separa. Deus separa. Deus peneira. Quem está na igreja só por um compromisso, que Deus abençoe aquela pessoa, talvez não Deus sabe que ela vai sair, mas Deus abençoa pela misericórdia. Deus abençoa pela misericórdia. Deus é bondoso. É para a pessoa não ter o que falar de Deus, mas tem gente que o gás dela é o problema, o gás dela é a situação dela, o que impulsiona ela, né? O que mantém ela acesa é só a situação dela. Resolveu, se esqueceu de Deus, né? E eu digo uma coisa, dor de barriga, né? A gente sabe Não dá uma que vez não só, dá né? só uma vez. Os problemas vão voltar, os problemas vão surgir. E a gente tem que aprender que essa comunhão com Deus, ela vai sustentar. Eu disse há um tempo atrás aqui também, pastor, que a aliança que Deus fez com Abraão, Deus não fez com Abraão somente. Deus fez com Abraão, Deus fez com Isaac, Deus fez com Jacó. A aliança que Deus quer comigo e com o Senhor, Ele quer comigo, quer com os filhos, quer com os netos e quer com as próximas gerações. Mas isso depende de uma atitude hoje, de assumir esse compromisso, perdão, e assumir esse relacionamento com Deus. Que é a única coisa que vai te manter para sempre comigo. Para sempre. A comunhão, o diálogo, a conversa, a busca, a entrega. Ah, eu não vou para a igreja. Mas você vai para a igreja por quê? Ah, eu não vou buscar, não vou. Né? Eu vejo pessoas que são idosas querendo muito mais ir para a igreja, tendo muito mais vontade de ir para a igreja. Poxa, pastor, não estou aguentando ficar em casa. Eu vejo gente que tem disposição para ir que fala assim: não, pastor, eu não acho melhor não. Você tem que ver o que você tem priorizado. Você tem que ver se você tem priorizado mais os homens do que a Deus, né? Porque a gente está fazendo essa live aqui, mas essa live não substitui o templo. Não substitui. Você precisa buscar a Deus. Você precisa de um Quer dizer, relacionamento com Ele, né? amanhã, sexta-feira, já temos cultos, né? Amanhã só tem culto com Sim, horário. eu tenho às 9, às 15 e às 19h30, fazendo um propósito de Deus, né? Um propósito de Deus, pisando no inimigo, né? Eu até coloquei uma palmilha e as pessoas estão fazendo um pedido, né? Até o negócio já até desfez já. A minha palmilha está toda desmioçada dentro do sapato, de tanto que eu pisei. Eu não sei se é a fé ou se é outra coisa, mas a, a, a nossa fé é que o quê? Que aquilo que você está passando, nós vamos pisar no nome de Jesus. Deus quer que você vá, busque, se entregue. Não tem melhor coisa do que você ver alguém que se doa por você, né? De alguém que se entrega. Então Deus se entregou. Deus se entrega. Agora Deus quer ver a nossa entrega, nosso compromisso, a nossa parte do acordo, né? A nossa parte do que nós vamos fazer, do que nós vamos proporcionar. Ou se nós vamos ser essa pessoa que recua, né? Amanhã é dia de culto, pastor. E quem quiser ir, ele está na porta. Buscar a Deus, você pode ter certeza que a sua vida vai mudar completamente, né? Em nome de Jesus. Com certeza. É, pastor. Muita informação hoje, hein? O povo aí foi Se bem deixar, né? alimentado hoje. Como diz o mineiro, né? É conversa para mais de metro. Então, assim, eu quero fazer uma oração aqui. Eu sempre preparo o copo com água. Eu peço para as pessoas prepararem também o copo com água. E eu tenho feito, pastor, as lives e
cada oração que nós temos feito aí com um copo com água, depois ele tem colhido testemunhos, né? Pessoas com problemas de estômago, pessoas com dores de cabeça. Foi ontem, não, foi na terça-feira, se eu não me engano, uma irmã me mandou a mensagem, se eu não me engano, se ela estiver assistindo aí, você confirma para mim, irmã, que me fugiu da mente aqui agora. Ela disse que ela apresentou a Deus, estava com muita dor de cabeça, apresentou a Deus o copo com água, tomou e pegou um pouco da água e passou aqui na testa. E ela estava com uma dor de cabeça muito grande. A dor de cabeça desapareceu. Então, quer dizer, nós estamos nesse mesmo propósito missionário, consagrando. É a água do milagre? Não. Quem faz milagre é Jesus. Mas eu creio num Deus que pode colocar poder aqui, que pode colocar unção aqui para despedaçar todo o mal. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, pastor? Amém. Sim, vamos sim, no nome de Jesus. Pode começar a oração, em nome de Jesus? Comece sim. Vamos Bom, orar, você gente. em casa, pega o seu copo, põe próximo de você, não precisa você segurar, mas põe próximo, tá? E nós vamos começar a oração agora. Eu quero que você pense no seu problema, pense na sua situação, pense naquilo que você está passando. Porque quando duas pessoas concordam acerca de qualquer coisa, o Senhor responde do céu, tá certo? Pai, nesse momento nós estamos aqui diante, meu Deus, de tantas pessoas, meu Pai, orando para que o Senhor se manifeste a elas, meu Deus. Alguém que está doente, alguém que está enfermo, alguém que está fraco na fé, alguém que está desanimado, alguém que talvez precisa beber a água, como aquele que o Senhor separou como Gideão, Pai, para trazer valentia para as suas lutas, valentia para a sua caminhada, coragem, ousadia, para separar aqueles que são do que não são, meu Deus. Que essa pessoa venha receber agora, meu Pai, o poder de Deus entrando no corpo dela, entrando, agindo na vida dela, entrando no ser, na alma, nos pensamentos, que o Senhor possa mudar completamente essa pessoa, assim como o Senhor também transformou a água em vinho, que essa pessoa ao beber possa ser transformada, possa ser cheia da tua presença, possa ser renovada, possa ser completamente transformada, porque nós estamos unidos na fé, meu Deus, para desfazer e para quebrar qualquer obra que o diabo tem colocado na vida dessa pessoa, para levantar contra tudo que ele tem agido, das maneiras que ele tem tentado destruir essa casa, esse corpo, esse trabalho dessa pessoa, essa empresa, esse lar, em nome de Jesus. Nós vamos colocar esse mal para sair da vida dessa pessoa. E eu digo a você, demônio, você que tem amarrado, você que tem prendido, você que tem acorrentado essa pessoa, no nome de Jesus, você vai soltar a vida dela, você vai soltar agora, em nome de Jesus, você vai sair daí com a sua depressão, com a sua opressão, com a sua preocupação, com o seu pensamento negativo, com o seu pensamento de morte, com o seu pensamento de desistência, com o seu pensamento de fraqueza, com o seu pensamento de tristeza, com essa agonia, com esse mal-estar, com essa preocupação, com esse desejo estranho, com esse desejo incontrolável, esse desejo de abandonar a casa, esse desejo de abandonar a família. Em o nome de Jesus, nós unimos a nossa fé para dizer que todo mal vai sair em o nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós determinamos, nós exigimos agora, não tem um demônio que ficará na vida dessa pessoa. É o demônio que perturba a mente, a pessoa não consegue dormir à noite, é pessoa que é vítima de uma insônia, já tem gente que há 3 dias não consegue dormir, não consegue ter paz para descansar, durante o dia está bem, quando chega a noite a mente fica pensando só no que não presta. Sai daí, demônio, da mente dessa pessoa, demônio da preocupação. Durante o dia não tem preocupação, chega à noite, a pessoa fica pensando um monte de coisas. Sai agora, sai da saúde do útero desta mulher, sai das trompas, essa pessoa que não consegue ter filhos, esse marido que o problema às vezes é com o marido, não é nem com a esposa, é com o marido, é o problema. Em nome do Senhor Jesus, nós ordenamos agora e te damos uma ordem, diabo, acabou. O teu tempo de reinado, o teu tempo de sucesso na vida dessa pessoa acabou. Pega tudo que é teu,
do alto da cabeça até a planta dos pés, todo mal sai em nome de Jesus. Pai, nós consagramos o copo com água. E nós te pedimos, meu Pai, coloca em cada molécula desta água a cura, o poder de libertação. O Senhor dará a essa pessoa sabedoria para usar essa água conforme a fé dela. Pai, e eu tenho a certeza que o Senhor vai honrar a fé dessa pessoa, porque nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga graças a Deus, diga Amém. obrigado, Jesus. Pode tomar Graças da a água em Deus. nome de Cristo. Eita, coisa boa! Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus aí. Forte. E receba a pastorzão. cura, né? Em nome de Jesus. Receba a cura. Você receba a cura. E uma coisa muito importante, o que nós falamos aqui pode ajudar alguém, né? Marca alguém, marca o número de alguém que está afastado, alguém que está distante. Fala para essa pessoa, dá uma passadinha lá, dá uma olhadinha, dá uma assistida. Deus vai falar com essa pessoa. Deus vai se manifestar. Eu digo, pastor Diego, que mentira se espalha de uma forma, fofoca se espalha de uma forma, alastra, né? E o que nós estamos falando aqui tem que passar para as pessoas, tem que alcançar alguém que está muito, muito distante de Deus. Tá certo? Pastor Diego, que Deus possa continuar te abençoando aí, povo de São José, o povo aí que o senhor tem pastoreado, povo que vai continuar firme, né, com Deus, independente, né, do que houver. E lógico, né, quando nós tivermos a oportunidade, né, de poder ali se reunir, né, de fazer aglomeração, que é o que nós queremos, nós com certeza vamos chamar o senhor para estar lá na nossa igreja no nome de Jesus, tá bom? Obrigado Amém. pelo convite, né? Obrigado aí o pessoal que nos acompanhou, que Deus abençoe muito a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Eu fico feliz em poder dividir com o senhor aqui essa palavra, em nome de Jesus. Já estamos aqui há 4 anos e 6 meses, e Deus vai permitir que fiquemos mais alguns anos aí, em nome de Jesus. O povo aqui é uma benção. Eu creio também que o povo aí do Vera Cruz é uma benção. Pastor Lucas e a esposa são pessoas de Deus, pessoas que têm o amor pela obra, né? E fico feliz em ter aqui o seu público, né? Os irmãos da igreja aí, que Deus abençoe, o pessoal agradecendo aí. E que bênção, pastor. E, bom, a conversa, né? A palavra aqui é boa, mas a gente vai finalizar, né, pastor? A gente vai finalizar. E eu tenho a certeza que tudo que Deus colocou aqui no nosso coração hoje, poxa vida, ajudou muita gente. É aquilo que o senhor diz. Sim, Compartilha no grupo da família, no Telegram, no WhatsApp, manda aí para o pessoal, né, no Facebook, porque tem muita gente que precisa ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. E vai ajudar, vai ajudar. Diminuir não vai aumentar, vai levantar, vai erguer, vai fazer o melhor para a vida dessa pessoa. Depois conta aí o testemunho, tem que contar o testemunho, né? Sim, mandar tantas coisas que Deus tem feito, né? Eu tenho dito pro pessoal, né? Esse tempo de pandemia, pastor Diego, um homem lá da igreja, um irmão, ele recebeu uma causa na justiça que há 9 anos, 9 anos que ele falou assim, pastor, eu orava, mas, sabe? E eu disse, né, que o Senhor iria abrir as portas, que o Senhor iria fazer coisas que a gente não imagina. Então, esse tempo é tempo de você viver coisas extraordinárias, coisas grandes, em nome de Jesus. Fique firme, Deus vai te honrar no nome de Jesus, tá bom? Um abraço, pastor Diego. Um abraço, né, para a esposa aí, que Deus abençoe, a igreja. Amém. Fica aqui, né, a dor do parto,
mas eu tenho que partir, tá bom? Temos que ir, Amém. né? E eu creio que foi uma bênção no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a vida do Amém. senhor Pastor Lucas, e, Deus e o seu abençoe, Deus ministério no abençoe nome a de todos. Jesus. Um abraço. Fica na paz. Amém. Tchau, tchau, gente. Fique com Deus. Como que faz aqui agora? É só Eu vou fechar? concluir aqui. Eu vou concluir aqui. Falou. Um abraço. A Tchau, tchau, paz gente. de Fique com Deus Deus. para todos, gente. Tchau, Paz de tchau. Cristo. Tchau, tchau.